Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e alegria para você. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que tenhamos um dia sensacional. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua família. Tudo que você tiver que fazer hoje, creio eu que Deus vai te dar capacidade. Deus vai nos dar capacidade e graça suficiente para aquilo que nós temos que fazer. Então, você que já me ouve logo pela manhã, vamos aproveitar bem o dia. Você que está indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, ou levando os filhos para a escola, né? Você que ouve logo cedinho aqui, seja aqui em Curitiba ou em Guaratuba. Um abraço pessoal do litoral do Paraná, sempre com a gente fica muito feliz de ter a audiência desse povo querido, desde a capital do Paraná, também no litoral e várias partes do Brasil. Claro, pela internet chegamos em muitos lugares. E você sempre é bem-vindo ao Agir de Deus, com as nossas pérolas de sabedoria. Olha, gente, eu vou entrar na palavra para fazer um fechamento aqui do que a gente está ensinando, mas convido você para esse domingo agora, hein? Esse domingo agora vai ser sensacional aqui em Curitiba. Então, se você está em Curitiba, próximo daqui ou vai estar aqui nesse final de semana, vem com a gente. É domingo agora, é todos os domingos e tá chegando. Hoje é sexta-feira, né? Passa amanhã, depois de amanhã, domingão já, ok? 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. É perto do Shopping Estação, é perto da rodoferroviária, perto daquela rodoviária antiga chamada Terminal Guadalupe. Ou seja, vem com a gente, hoje é fácil de achar, é só querer, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ilumine, vamos que vamos, porque o tempo voa, né, pessoal? Tá chegando aí mais um final de semana e vamos então entrar na nossa pérola do dia aqui. Bom, eu venho falando aqui sobre a palavra de Deus, a importância de ler as escrituras, meditar, mergulhar realmente para crescer espiritualmente na palavra. Então eu estou aqui sendo um motivador para você, um encorajador, né? Um incentivador para você realmente caminhar na fé, andar com Jesus na palavra, para você caminhar de fé em fé, de glória em glória, debaixo da unção e do sobrenatural de Deus, né? Então é o seguinte, eu quero informar você que a importância do conhecimento da palavra. O conhecimento elucida, né? Então nós precisamos buscar o conhecimento e a verdade que está, né, em Cristo Jesus. Interessante que Colossenses 2, verso 2 diz o seguinte: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham todas as riquezas da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, isto é, o Cristo. Amados, eu tenho que receber o conhecimento justamente para elucidar dentro de mim, ou seja, para esclarecer dentro de mim o mistério de Deus, que é o Cristo, o ungido, aquele que vem para ungir. E isso é um mistério que ainda precisa ser explorado, e o apóstolo Paulo, ele estava orando para que aquele povo permanecesse com este ambiente do mistério de Deus, o Cristo. Ou seja, Jesus é o que temos de mais precioso. Escreva essa frase. Jesus é o que temos de mais precioso. Cristo é a sublimidade do céu. Cristo Jesus é o maior dos eventos que Deus gerou na terra. Então você, nós precisamos ter o conhecimento e o discernimento do mistério que é Cristo.
e saber como me mover em Cristo, como ser movido em Cristo, como ser elevado em Cristo, como ser edificado em Cristo, como ser guardado em Cristo e como ser provido em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 3 diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. Em quem? Jesus, em Cristo. Meu Deus, que coisa sensacional. Isso aqui é tremendo que eu acabei de falar para você. Buscarmos à luz da Bíblia o conhecimento. Lembra quando Deus disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então Jesus nos ensina, Jesus te ensina e sempre vai ensinar quando começamos a prestar atenção em tudo isso. A importância de ler as Escrituras. Estou falando isso a semana inteira. E eu te pergunto, nessa sexta-feira, você que está me ouvindo a semana toda, você leu a palavra ou só você está se alimentando apenas do que eu estou falando aqui e fica por isso mesmo? Que já é bom, mas você tem que mergulhar nela. Você tem que se interessar por ela, pela palavra, pela Bíblia. E eu quero lançar um desafio para você que vai estar conosco neste domingo no presencial. Leve a sua Bíblia. Não tenha vergonha. Eu sei que hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, hoje a gente tem Bíblia no celular, aplicativo, enfim, isso é louvável. Eu também utilizo. Mas vamos fazer o seguinte: leve a Bíblia de papel. Dá um jeito. Se não tem, procura uma livraria cristã aí. Você vai comprar uma Bíblia legal aí. É isso mesmo. Eu acredito que é importante ter as duas, a de papel e a da tecnologia, sem problema, claro, né? Porque hoje em dia, quando você está num culto público, o pessoal fala assim: ó, vamos abrir a Bíblia, vamos ligar a Bíblia, né? Virou até interessante isso. Mas o importante é que você leia as Escrituras, você está entendendo? Então, a importância de ler as Escrituras, a importância de meditar nas Escrituras, de examinar nas Escrituras, de se aprofundar nas Escrituras. Então não fique apenas no raso, mergulhe mais profundo. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim. Gente, não é porque eu sou pastor que prega o evangelho e tal, não. Eu aprendi cedo a ler as Escrituras, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Eu me lembro com 14 anos, quando eu fiz 14 anos de idade, eu ganhei de presente uma Bíblia da minha mãe. É uma Bíblia pequenininha, mas era uma Bíblia, e eu lembro que eu li aquela Bíblia. Então, é muito importante. Então, isso aqui é importante. Talvez você tenha uma vida espiritual muito fraca, muito rasa. Por quê? Porque você não está se aprofundando na palavra. Isso mesmo, leia as Escrituras. Então, as Escrituras sempre nos fazem ver os perigos. E os perigos são grandes, minha gente. Estamos vivendo os tempos finais. Então, quem conhece a palavra não ficará abalado por o que está por vir, porque nós estamos firmados em Cristo, na verdade, e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, a Bíblia nos ajuda a olhar ao redor e dentro de nós. Então, tudo encontramos o que? Na palavra de Deus. Serve para o nosso ensino, para o nosso crescimento, pois ela é divinamente inspirada por Deus. No livro de 1 Timóteo 4, quando Jesus está me instruindo nesta manhã, eu instrui você também, sobre o que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Éfeso, a orientação era muito profunda sobre aquilo que ele via como perigo. 1 Timóteo 4:12. Paulo diz assim: ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que coisa linda, eu vou ler de novo. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor,
na fé e na pureza. Aqui a gente vê 5 pontos importantíssimos que nos alertam quanto aos perigos que estão ao nosso redor. Paulo, o apóstolo, via os perigos girando em torno do jovem. Timóteo, por ter pouca idade e ter sido criado aos pés de Jesus através de sua avó e de sua mãe, Timóteo conhecia bem as Escrituras, tinha uma fé bem estruturada, mas Paulo olhava e via os perigos. Jesus via e vê em torno de mim e de você os perigos. Por isso é importante entendermos, como eu estou entendendo agora, que Jesus queria e quer me ensinar as santas letras, para eu conseguir me desvencilhar daqueles momentos de perigo. Ele diz: ninguém despreze a sua mocidade. É isso, estava falando para um jovem. Outro texto interessante diz assim: torna-te padrão para os fiéis na palavra. Quer dizer, o mesmo texto, né? 1 Timóteo 4,12, agora a parte B do versículo. Torna-te padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, na palavra, ou seja, igual, modelo, na palavra daqueles que são fiéis, no testemunho, na tua vida, onde você for, na empresa, na faculdade. Não se envergonhe de dizer que você tem Jesus. Não deixe esse mundo corrupto corromper a sua fé, mas mantenha a sua firmeza na palavra, no procedimento, ou seja, no proceder, no cuidado com os perigos ao seu redor, no amor, servir sempre no amor. Aí ele diz, na fé, uma fé genuína, extraída da própria Escritura. Na pureza também, está precisando muito disso, na pureza, ou seja, uma vida de santidade, pela presença do nome de Jesus e pelo sangue remidor e redentor da cruz. Então você tem que se posicionar, não se envergonhe de dizer que você é um cristão, seja na sua casa, seja no bairro, na cidade, na faculdade, na universidade, seja lá onde você for. Seja realmente uma pessoa, um representante à altura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. 1 Timóteo 4,13 diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que ler. Jesus aplica a mim dizendo: até que eu volte, você tem que ler, estudar, meditar, aplicar-se à leitura diária. Então, meu amado, é muito importante você ler as Escrituras. Essa semana toda estou batendo nessa tecla, porque é importante. Talvez você não vai ouvir muito disso em muitos lugares. Tem lugar que nem se fala mais isso, infelizmente. Em lugares que deveria pregar a palavra, já estão pregando outras coisas, Quantos, às vezes, em vez de ouvir uma boa pregação, estão mais, em alguns lugares, está mais para entretenimento, Para entretenimento, com raras exceções, Então, leia a palavra, se aplique a palavra. Dessa forma, Jesus ele vai ministrar sobre você, porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É forte isso aqui, minha gente. Isso aqui é tremendo. Isso aqui, eu uso uma linguagem, é uma vitamina espiritual sensacional que vai te dar força. Então, que Deus te abençoe. Que palavra sensacional. Eu quero encerrar com oração, mas antes, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma pérola de sabedoria. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.